Querido, semana passada, a palavra foi sobre declaração, não foi? Declaração. Aí nós aprendemos aqui, foi declare e conquiste. Declare e conquiste. Aí nós lemos aquele texto lá de Filipenses, que diz até, no versículo 13, né? Filipenses 4:13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então isso é uma declaração de fé. Então vamos olhar para a palavra de Deus agora assim, bem devagar. Declaração de fé. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é uma declaração de fé. Então nós temos que aprender a fazer declaração de fé, declarações de fé. Sobre tudo. Por exemplo, essa declaração de fé que o apóstolo Paulo fez é uma declaração genérica. Ela é muito ampla. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Ela é muito ampla. Então, o que a gente pode fazer? Em uma situação específica que você estiver vivendo, você troca todas as coisas por aquela situação. Posso vencer essa situação específica naquele que me fortalece, que é Jesus. Né? Porque nós vamos estar dentro da palavra. Na quarta-feira, nós estamos falando sobre rompendo limites. Essa quarta agora vai ser a segunda, junto com o ensaio. Então, não perca. Quarta-feira, rompendo limites. E a gente tem falado também sobre isso. E falamos na quarta-feira que só tem um limite que nós não podemos ultrapassar, que é o limite da palavra de Deus, imposto pela palavra de Deus. O mais, tudo a gente pode conquistar. É ilimitado o que Deus tem para nós. Amém? Ilimitado. Baseado em quê? Na palavra. Nós nunca podemos sair daqui. O dia que a gente sair daqui, a gente se perde. Nós nunca podemos sair da palavra. Então, o que Deus disse lá no Gênesis? Logo quando Ele criou o ser humano. Então, Ele disse, as primeiras palavras dele foi, dominem sobre tudo. Quando Ele disse domine sobre tudo, sobre os animais que rastejam, que voam, sobre todas as coisas, Ele disse domine sobre tudo, Ele estava dizendo, em outras palavras, vocês não terão limite, não haverá limites para vocês conquistarem. Domine sobre tudo. Mas o que Deus disse? Olha, vocês podem comer de tudo que há nesse jardim, mas dessa árvore aqui do bem e do mal, não. Então, havia um limite imposto pela palavra, né, que saiu da boca de Deus. Tinha um limite. Tinha algo ali, tinha um limite. O resto, tudo era ilimitado, mas tinha um limite. Satanás disse, pode comer, porque certamente vocês não morrerás. Pode ultrapassar esse limite. Ultrapassaram, perdeu todo o domínio. Perdeu a capacidade de domínio. Né? Muito bem. Então, nós estamos lá no Gênesis, né? Aí Jesus vem, Jesus é profetizado a vinda dele no próprio Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é profetizado a vinda de Jesus. Aí Jesus vem e na cruz ele nos restaura aquele estado anterior, quando Deus disse, domine sobre tudo. Então nós ficamos com esse estado restaurado. Só que nós estamos acostumados a não conquistar, não avançar. Então é difícil, demora você viver aquilo que você recebeu na cruz. Tudo que a gente recebeu na cruz, demora a gente viver, botar tudo isso em prática. Né? Quando Josué vai entrar na terra da conquista, e aquilo é uma ilustração para nós, porque era uma terra a ser conquistada, Canaã. Quando Josué vai entrar, o que Deus diz para ele? Onde você colocar a planta do seu pé, será dado a vocês. Onde vocês colocarem a planta dos pés, será dado a vocês. Olha, é esse tamanho imenso, mas vocês só terão direito naquilo que vocês colocarem a planta dos pés. Aí Josué, ele vai avançando, vai conquistando, começa por Jericó. Hoje eu vou falar um pouquinho de Jericó. Aí ele começa avançando. Anos e anos e anos. E ele já está com a idade já avançada, ele sente que já está perto de partir. Ele reúne o povo e diz assim, olha, eu já estou com uma idade avançada, mas ainda há muita terra para ser conquistada. O que ele está dizendo para eles? Eu vou, mas vocês continuem conquistando. Não pare de conquistar.
Porque tudo que Deus nos deu, nós temos que conquistar. Mas a gente tem que ir lá e colocar a planta dos nossos pés. Amém? Então veja que essa ordem de Deus, ela é para acontecer. Aí a gente tem que fazer o quê? Declaração profética. A gente tem que declarar. A gente tem que aprender a fazer declarações. Então, o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas que ele me fortalece. É uma declaração. Aí lembra daquela mulher do fluxo de sangue. A mulher tinha uma hemorragia. E ela disse assim, olha só. Veja que ela usou apenas a declaração. Ela falou com ela mesma. Então, uma declaração bíblica, uma declaração profética, a gente tem que fazer principalmente para nós mesmos. A gente não precisa fazer declaração para o mundo, para o diabo, para não sei o quê. Tem que fazer a declaração para nós. É porque nós é que vamos conquistar. Entendeu? Nós precisamos ouvir. Nós precisamos ter a certeza de que aquela palavra de Deus domine sobre tudo, conquistem, ela é para nós. A gente pode. A gente sabe que é para nós, mas a gente não sabe que a gente pode. Aí vem uma outra palavra uma declaração profética de Jesus, né? Declaração de fé, ao invés de declaração profética. Declaração de fé. Declaração de fé de Jesus. Uma pessoa perguntou a Jesus, né? Perguntou a Jesus se dava para curar lá o filho. Jesus falou assim: se podes, tudo é possível que crê. Então, olha uma declaração de fé que saiu da boca de Jesus. Tudo é possível que crê. Então, são declarações de fé. Declarações de fé. Aí, a gente precisa aprender e fazer declarações de fé. Aquela mulher da hemorragia, como eu dizia, ela disse para ela mesma assim: se eu ao menos tocar no manto de Jesus, ficarei curada. Ela fez uma declaração de fé. Baseada em quê? Não existe nada na Bíblia que diga que se você tocar no manto do Jesus ou de um mestre lá, você vai ficar curado porque ele segurou no manto. Não existe nada dizendo isso. Não existe nenhum ensino, nenhum decreto, nenhum salmo. Ninguém nunca fez isso na história. De onde ela tirou isso? Ela tirou da cabeça dela. Por que funcionou? Funcionou porque ela tocou no manto? Não. Funcionou porque ela teve fé. E a fé a levou a tomar uma ação, né? Mas essa fé também levou ela a fazer uma declaração. Primeiro a gente tem que declarar, antes de fazer ação. Então ela declarou: se eu tocar no manto de Jesus, ficarei curada. Ela declarou para ela mesma, ela fez uma declaração de fé. Onde que está a validade bíblica nisso aí? A validade bíblica não está no ato do que ela fez, mas está na essência do que ela fez. Qual é a essência do que ela fez? Filho de Deus tem domínio sobre todas as coisas. Isso é a essência. Sabe? E, inclusive, ali, no caso dela, sobre aquela doença. Nós podemos não conseguir fazer o que ela fez, mas nós não podemos dizer que o que ela fez estava errado. Porque Jesus aprovou o que ela fez. Pode ser que a gente não chegou ainda no nível daquela mulher de fazer uma declaração dessa e crer. Declaração de fé você faz crendo. Pode ser que a gente não chegou nesse nível ainda, mas vamos aprender com ela. Quem sabe um dia a gente chega. Amém? Mas ela fez a declaração para ela mesma. Fez a declaração e agiu e deu certo. Então nós vamos fazer o seguinte. Você vai, de hoje até quarta-feira, fazer uma declaração de fé sobre algo na sua vida. Aí escreve essa declaração de fé e na quarta-feira compartilha com a gente aqui. Tá bom? Aí eu vou chamar. Fala a sua declaração de fé. Aí você fala a sua declaração de fé, fala a sua declaração de fé, sabe? E assim
vai nos ajudando, porque às vezes alguém não entendeu bem, né? Aí pega a sua ideia e a gente vai fazer aqui um momento de compartilhar nossas declarações de fé na quarta-feira. Amém? Então, quem está em casa, né? Quem está em casa lá na quarentena, pode também mandar de alguma forma para os nossos canais, que a gente lê a sua declaração de fé aqui. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra semana passada foi: declare e conquiste. E a palavra hoje é: veja e tome posse. Amém? Declare e conquiste. E agora é: veja e tome posse. Nós estamos nos baseando no povo de Israel lá no deserto, tá? Então vamos entender, quando o povo de Israel, Deus tira o povo de Israel do Egito, o povo vai atravessar o deserto e vai chegar em Canaã. Canaã era bênção, era promessa. Era a promessa de Deus para eles. Era a bênção que Deus tinha, era onde eles queriam chegar. Isso era Canaã. Então nós precisamos pensar assim: qual é a minha Canaã? Amém? Eu tenho pensado sobre isso. Olha, eu compartilho isso aqui com vocês, aqui em forma de pregação. Mas eu pratico, às vezes deito e penso assim na minha Canaã, faço declaração de fé. Já aconteceu de não levar um dia inteiro para eu ver realizado aquela declaração de fé. Não completou 24 horas e aconteceu. Porque o acontecer não depende, o prazo não depende da gente. Se é um dia, se é um ano, não depende, tá? Isso depende de Deus. Depende de Deus. A gente faz a nossa parte. O tempo é de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Aí eu faço declaração de fé. Já aconteceu de eu ficar surpreso de não completar 24 horas. E eu falar assim: meu Deus, que coisa tremenda. Você pode usar isso para tudo. Aliás, deve usar isso para tudo na sua vida. Para tudo. Nós não temos o costume de usar. O que Deus disse? Domine sobre todas as coisas. Sobre os grandes animais, sobre os que rastejam, sobre os que voam. Aí veio um animal que rastejava e também andava de pé, na época a serpente rastejava, andava. Um animal disse para Eva o que ela tinha que fazer, que ela tinha que desobedecer a Deus. Ela ouviu. Aquilo é quem ela ganhou domínio, foi que a colocou contra Deus, que a derrubou. Entendeu? Aí veio o Senhor Jesus e restaurou. Nós temos que olhar para a cruz. Jesus Cristo é o mesmo hoje. Temos que olhar para a cruz e ver que Jesus na cruz, Ele agiu na nossa vida, mas em todas as áreas. Nós conhecemos Jesus como Salvador, porque estávamos perdidos e Ele nos salvou. Mas Jesus é o nosso libertador. Estávamos presos, Ele nos libertou. Sabe? Jesus, Ele é o nosso Senhor. O comando não é mais da minha alma, não é mais do meu eu. Eu tenho que passar o comando para Ele. Não adianta, eu recebi Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Eu continuo dirigindo a minha vida, vai dar errado. Por quê? Porque a minha alma, ela foi prejudicada com a queda. Então, o meu eu está prejudicado. É melhor eu deixar o Senhor Jesus governar. Mas Jesus também é o restaurador. Sabe? Aquelas pinturas. Imagine uma Mona Lisa, né? Que eu nunca vi. Assim, a não ser pela televisão, essas coisas assim, né? A gente estuda, na escola também mostra para a gente, tal. Que não tem preço. Qual o preço? Quem vai vender a Mona? Qual é o preço daquela? Não tem preço. Chega uma hora que a obra de arte
não tem preço mais. Incalculável, incalculável. Porque você olha para uma obra dessa, é um quadro de um pano, um tecido lá, com umas tintas antigas, que se você somar aquela moldura com aquele tecido, com aquelas tintas, você soma aquilo ali, deve dar, sei lá, R$20, uns $10, uns R$50. Mas a alma do artista está ali. Não tem preço. Incalculável. Aí, é muito protegida, mas às vezes sofre com o tempo, né? Sofre alguma perda lá. Aí vem o restaurador. Restaurador de obra de arte é uma sumidade. São poucos que existem. Esses homens, essas mulheres são muito bem remunerados, aquela coisa toda, não pode ser qualquer um. Mas sabe que, antigamente, os restauradores melhores, normalmente, eram os filhos dos artistas. Porque o artista está lá fazendo e o filho está lá brincando, mexendo com tinta. A criança é assim, né? Mas está aprendendo, está vendo, está gravando tudo aquilo ali. Depois o pai começa a ensinar. Pega o pincelzinho, começa a fazer aquele negocinho. Depois ele cresce, vira um pintor também, mas muito mais do que isso, um restaurador da obra do pai. Aí você vê a obra do pai lá, sofreu um acidente, chama o filho. E o filho vai restaurar, vai ficar perfeito como o pai fez. Então Jesus é assim. Jesus é o filho que veio restaurar essa obra em que Deus colocou a alma dele. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que obra é essa? Quem pode restaurar essa obra que foi arranhada, que foi maculada, foi prejudicada? O filho. O filho. Então veio o filho e nos restaurou. Então, Jesus na nossa vida, ele é tudo e muito mais. Todo ser humano precisa do Senhor Jesus. E por fim, o Senhor Jesus nos levará para Canaã celestial. É salvação nos céus. Tempo de Deus. Se Deus quisesse que a gente fosse para o céu imediatamente, você se convertia e já partia. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Então, Deus nos quer aqui um tempo. E nesse tempo que Deus nos quer aqui, Ele nos quer como? Nos quer como ficamos depois da queda de Adão? Debaixo de maldição, derrota, ao invés de dominar, sendo dominados, sabe? Mergulhado em doenças. É assim que Ele nos quer? Ou Ele nos quer antes, como Ele criou originalmente? Se Ele mandou o restaurador, que é o Filho, foi para a gente ficar restaurado ao que éramos, ou para a gente continuar do jeito que a gente ficou depois da queda? Então, é para a gente ser restaurado. Então, esta é a proposta do Senhor Jesus. Por isso que eu comecei falando assim, a gente canta muito, a gente profetiza muito, prega muito, fala muito, mas chegou a hora da gente parar um pouquinho e começar a viver mais, pedacinho por pedacinho. Então nós estamos vendo hoje, estamos vendo nessas noites do mês de Elul, nós estamos vendo assim, estamos vendo como conquistar. Aí aprendemos, fazendo declarações proféticas. Eu tenho que fazer uma declaração. Aí a gente roda a Bíblia e a gente vai vendo as declarações sendo feitas. É bíblico? É. Não podemos ultrapassar o limite da Bíblia. Vamos fazer alguma coisa que aquela coisa é uma superstição, é uma coisa que não tem orientação bíblica, sai fora. Agora vamos fazer algo que é orientado pela palavra de Deus. Porque nem tudo está assim, passo a passo, faz isso, 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 isso. Nem tudo é um quadradinho na Bíblia. Mas é uma unção. A gente tem que pegar. A gente tem que pegar. Então, declaração profética, a gente tem que pegar. Por que é tão cheio de declaração profética? É tão cheio que é para a gente poder usar. Aí Jesus dizia a quem ele curava assim:
a sua fé te curou. Percebeu isso? Sua fé te curou. Mas vem cá, Senhor Jesus, não foi o Senhor que curou? O que ele está dizendo? Não. A sua fé que te curou. Então nós vamos agora discutir com o Senhor Jesus. E vamos dizer, não. Foi o Senhor que curou. Aí ele está dizendo, não, fui eu não. Foi a fé dele que curou. Quem está certo? Está entendendo? Às vezes a gente espera um milagre que venha de Deus. E Deus espera uma fé nossa que vai gerar um milagre. Uma fé que venha dia da gente. E declaração profética, ou declaração de fé, passa por esse processo. Está entendendo? Então, quando a gente canta, e quando a gente prega, também canta todo mundo e tal, nós estamos fazendo declarações em forma de canto. A chamada de hoje é, preste atenção no que você está cantando. Perceba e vai tomando posse. São declarações proféticas. Perceba. E essa palavra aqui é uma chamada para a gente perceber. Entendeu? A música, ela não tem um fim em si mesma, no sentido de nos alegrar. Porque a música nos alegra, nos conforta. Ela não tem um fim assim. O louvor, a adoração, é mais do que isso, né? São declarações proféticas poderosas para vencer guerras, para vencer batalhas. Amém? Muito bem. Então, nós temos a Canaã definitiva final, né? Nós sabemos que é o céu, lá nós vamos estar, no tempo que Deus quiser. E enquanto estamos aqui, nós temos as nossas pequenas Canaãs, que são as conquistas que nós precisamos ter, né? Nós precisamos ter conquista em todas as áreas da nossa vida. Então, nós conquistamos para as crianças, mas já devemos ensinar as crianças a conquistar. Né? Aí o adolescente, ele já tem que praticar a conquista. Amém, adolescente? Ele já tem que praticar a conquista. Eu vou tirar as melhores notas neste ano. Declaração de fé. O adolescente pode fazer. E ele vai batalhar e vai conquistar as melhores notas. Olha, uma vez, tudo bem, já não era mais adolescente. Se bem que era assim, porque a adolescência vai até passa de 20 anos. 21, 22, 23, depende de pessoa para pessoa, né? A adolescência, na prática mesmo, ela avança até essas idades. Aí eu me lembro que quando eu fiz uma entrevista no seminário, para você entrar no seminário tem uma entrevista. Por que você quer ir para o seminário? Aquelas coisas todas de entrevista. E uma das perguntas, eu me lembro que aquele meu entrevistador, que era um pastor, ele falou assim, olha só, são 4 anos o curso, mas muita gente não termina com 4 anos, 5, 6, às vezes não dá para terminar dentro do prazo, do tempo, são muitas matérias, não é fácil, tal. Aí eu falei, tudo bem, ele me explicando como é que era o curso, as dificuldades. Na mesma hora, ele falando, na minha mente, eu me lembro que eu falei assim, eu vou terminar em 4 anos. Falei assim, na minha mente. Sim, ouvindo ele. Já saí dali. Eu já fiz a declaração de fé, já saí com a minha declaração de fé pronta. Agora, quando eu era criança, eu estava com a minha mãe indo de ônibus na Praça Mauá. Me lembro, passando no hospital, alguma coisa assim, passou para a Praça Mauá. Aí tem aquele arsenal de marinha, não tem? Aí tinha uns soldados ali. Cadê o Caio? Está aí o Caio? Sempre que eu falo de soldado, não lembro do Caio. Está hoje aí, não? Aí, tem lá os soldados, uma roupa cinza e um capacete branco. E escrito MP no braço. Cinza e branco. Eu não sabia o que era aquilo, que era aquele soldado, que era aquele quartel, eu era criança. Aí eu estava sentado no ônibus, minha mãe sentada de um lado e do outro. Aí eu olhei assim,
o ônibus passando devagar. Eu achei tão bonito. Toda criança gosta de soldado, né? Toda criança acha soldado bonitinho. Soldado, bombeiro, carro, bola, essas coisas de menino. Menino, coisa de menino, né? Não exclusivo, né? Menina também pode gostar, não tem problema. Aí, não tem discriminação, né? Mas mais menino gosta dessa coisa de soldadinho, né? Aí eu olhei. Eu vou ser isso aí. Eu quero ser isso aí. E eu falei, eu vou ser. Falei para mim mesmo. Eu me lembro, porque foi muito forte, como fosse hoje. Criança, 12 anos, 11, sei isso aí. Não sabia nem o que era aquilo. Vamos embora. Não lembrei mais daquilo. Passou. Aí um dia um amigo me chamou, olha, amanhã vai ter inscrição para fuzileiros navais. Eu não sabia o que era. Isso anos depois, eu já tinha 16 anos na época. Para fuzileiros navais. Eu não sabia o que era, nem sabia o que era fuzileiros navais. Sabia que era soldado, não sei o quê. Fuzileiro naval, nunca tinha ouvido falar. Sim, mas é o quê? É soldado, é assim. Quero. Vamos sair 3 horas da manhã. Eu falei com a minha mãe, minha mãe e meu pai, deram o dia da passagem, pegando os ônibus, fomos, lá. Aí teve todo um processo, aquela coisa que, se fosse contar, é muito longo, teve milagres, teve tanta coisa. Por fim, passou, entrei, parará. Aí fez curso, aí ia para o sul, acabou ficando por aqui, mandaram para um treinamento naquele lugar, e de lá, depois o comandante da época da Marinha falou, não, essa turma não vai porque é muito nova, fica por aí. Acabei ficando por ali. Quem ficava lá embaixo, nessa época, eram os marinheiros. Os marinheiros é outro uniforme. Aí, olha só, aconteceu um problema, que fizeram um assalto lá. Então, mudaram todo o sistema e botaram os fuzileiros para tomar conta. Tiraram os marinheiros. Nisso que tiraram os marinheiros, botaram os fuzileiros, aí tinha turmas. Tinha aquelas equipes, né? E um dia eu fui escalado. Por quê? Porque onde eu fiquei, por acaso, que deu um monte de volta, eu acabei ficando numa companhia de polícia. Que só tem uma companhia de polícia. Então, nessa companhia é que tem aquele tal uniforme cinza, o capacete branco e o MP no braço. Que, por coincidência do destino, que é uma companhia pequenininha, que eu acabei ficando. Companhia de polícia. E tem a roupa branca, porque é guarda de trânsito também, essa coisa toda. Aí fui escalado e me botaram lá num posto na frente. Aí eu estou lá, belo dia. Era uma metralhadorazinha que usava, aquele uniforme com aquela metralhadora, uma pistola. Aí estou lá normalmente, daqui a pouco está passando os carros, passando os ônibus. Passa um ônibus, aí eu olho assim para o ônibus, vem um filme na minha mente. Eu sentado anos atrás, do criança, com a minha mãe, vou ser isso aí. Eu no mesmo lugar, com a mesma roupa. Falei, meu Deus, não é que aconteceu? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Gente, quando a gente é criança, a gente tem uma coisa chamada fé, muito ativa. A gente cresce, a gente vai ficando com dúvida. Será que isso vai acontecer? Não sabia assim. Criança acredita em tudo. Como é que eu, adulto, jamais eu ia dizer, não sei se ele, não, eu ia olhar assim e até gostaria de ser aquilo ali. Mas não vai dar. Imagina, para ser isso ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Imagine, cair ali, eu não posso escolher. E esquece. Pronto, assim que a gente é. A criança não. A criança olha, ser aquilo ali. Aí Jesus disse assim, olha, as crianças vinham atrás dele, lembra? As crianças atrás dele, os discípulos adultos. Criança, vai atrapalhando o mestre. As crianças, Jesus! Aquela bagunça, né? Igual você vê as crianças, sobe aqui, pega microfone. Entendeu? Pega microfone. Eles não estão nem aí. Não, microfone, aqui é o altar, tem que ter uma postura. Não tem nem para isso. Pega o microfone exclusivo do apóstolo. Tá, né, João? Está dormindo ali. A gente pode falar dele, ele está dormindo.
Aí foram tirar as crianças. Jesus falou assim, deixem vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E mais, quem não for como uma criança, não entrará no reino dos céus, não entrará nesse sobrenatural de fé, de milagres, tem que ser como uma criança. Amém? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia! Você é uma criança. Criança. Amém? Como uma criança, crê. Meu Deus. Então, veja e tome posse. Aí olha o que Deus fez. O povo de Israel está no meio do deserto. A Canaã está lá na frente. Eles estão aqui. Até chegar em Canaã, eles iam levar um tempinho. Isso pode desanimar. Porque quando a nossa bênção, às vezes, não chega logo, aí chega uma hora que cansa no deserto, né? Chega uma hora que cansa. Mas se a gente puder ter uma certeza de que a bênção vai chegar, isso nos anima. Aí vem a estratégia de Deus. Ele manda a gente ver. Ele manda a gente ver e a gente tomar posse daquilo que a gente está vendo. Como que a gente pode ver se a gente ainda não chegou lá? É pela fé, porque a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. É louco, mas é. O que eu estou falando aqui é Hebreus 11:1. Entendeu? Aí o que Deus fez? Ele fez algo prático, didático, para a gente poder aplicar hoje em dia. Ele mandou pegar 12 líderes das 12 tribos, um líder de cada tribo, pegar 12. Manda os 12 ir até a terra, e Deus fala claramente, manda eles olharem a terra, vejam, olhem a terra, e venham e tragam um relatório para o povo do deserto. Fale como é que é a terra, fale as coisas boas da terra, todas as possibilidades. Eles foram, inclusive, trouxeram um cacho de uva, precisava de 2 homens para carregar. Então, eles visualizaram mesmo, eles viram a terra, e até puderam tocar no fruto da terra, e eles viram como? Através dos olhos daqueles 12. Os 12 foram lá ver. Aí, 10 deram um relatório negativo. Começaram falando bem, falaram assim, olha, realmente a terra é boa, realmente mana leite e mel, realmente é maravilhosa. Olha só o tamanho do cacho de uva. Mas tem uma coisa, lá tem gigantes, tem exércitos, tem muralhas. Nós não conseguiremos conquistar aquela cidade, aquela terra. Aí desanimou. Eles trouxeram uma visão, mas que visão? Visão negativa. Então aprenda uma coisa. Nós precisamos de uma visão, não tem jeito. A gente precisa ver. Nós precisamos antecipar e ver. Volte rapidinho na mulher do fluxo de sangue. Cuidado para não se perder. Vai guardando a sua mente. E esse treinamento que nós estamos fazendo aqui, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso está fazendo exercício na sua mente. Esquece Alzheimer. O Alzheimer não vai te pegar. Amém? A mente está sendo exercitada. Glória a Deus. Então, vem na mulher do fluxo de sangue. Ela disse, se eu tocar no manto dele, eu ficarei curada. Ficarei curada. Ela já entrou no futuro, trouxe o futuro para ela, para o presente dela. Eu ficarei curada, se eu tocar. Mas ela não tocou ainda. Como é que ela sabe que ela ia ficar curada? Se ela não tocou ainda. Mas então ela teve que se ver curada, percebeu? Ela teve que se ver curada, em função do toque no manto. E como ela ficou muito certa disso, ela enfrentou todos os obstáculos, tocou no manto e realmente ficou curada. E aquilo impactou Jesus. Gente, isso é impressionante, porque Jesus ficou impactado. Jesus falou assim, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, saiu poder. E os discípulos falaram, mestre, o senhor está sendo apertado por um monte de gente, está todo mundo te tocando. Como é que a gente vai poder saber quem te tocou se todo mundo está te tocando? Aí Jesus falou assim, mas alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Então tem toques e toques em Jesus. Então entenda o valor da gente perceber.
A gente pode saber um monte de coisa, a gente pode cantar um monte de músicas, ouvir um monte de pregação, mas se a gente não perceber, aquilo não vai funcionar para a gente. Então, todo mundo estava tocando em Jesus, mas só a mulher tocou debaixo de uma declaração profética. Amém? Ela fez uma declaração, acreditou, teve fé, e com aquela declaração, ela tocou. Estava todo mundo tocando, mas só ela tinha uma declaração profética. Só ela tinha uma declaração de fé. Amém? Então essa palavra hoje é: aprenda a ter declaração de fé. Para você não ficar como todo mundo na multidão, tocando em Jesus na multidão, como todo mundo. Você vai tocar diferenciado. E você vai receber algo diferenciado. Amém? Ela tocou assim. Então veja, aqueles homens, então vamos voltar lá para os homens. Eles falaram, não podemos. Eles fizeram uma declaração, só que fizeram uma declaração de medo e não de fé. Lembra da live hoje pela manhã, que eu entrei aqui? Olha o título da live, lá da Igreja Nova Dimensão, né, do pastor João Ricardo, que é o filho do apóstolo lá. Medo, como é que é? Fé ou ansiedade? Qual é a sua escolha? Né? Então, a gente pode fazer uma declaração de fé ou fazer uma declaração de medo, né? Por causa da ansiedade. Então, eles fizeram uma declaração de medo, uma declaração de derrota. Olha, a declaração de medo é: não, você não vai conseguir, não adianta o que você faça. E a declaração de fé é: você vai conseguir, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Olha que coisa, né? Eles fizeram uma declaração de derrota. Sabe o que aconteceu? Aquela declaração de derrota, de medo, entrou. Gente, nós vamos ter que trabalhar muito com a nossa mente. Sabe? Pegar a nossa mente assim no cabresto e puxar a nossa mente para a palavra de Deus. Nós temos que agarrar na nossa mente profunda, e segurar ela e falar assim: não, como diz Davi no Salmo 42, porque está perturbada dentro de mim, ó minha alma. Crê em Deus, Ele vai te salvar, Ele vai nos salvar. Salmo 42. Então, ele mesmo falando com ele, segurando a mente, porque a tendência é sempre para o negativo. Então, veja, de 12, 10 declaração negativa, apenas 2 fizeram a declaração positiva. Josué e Calebe. Josué e Calebe. O que eles disseram? Realmente, tem gigante, tem muralha, mas nós vamos conseguir porque o Senhor nos prometeu, Ele vai nos dar. Não foi? Só que 10 falaram mais do que 2. É mais fácil, aprenda isso, é mais fácil a gente falar de coisas negativas do que de positivas. Falar. Foi o que os 10 fizeram. E é mais fácil a gente acreditar no negativo do que no positivo. Foi o que aconteceu com o povo ali. Então, se a pessoa chegar para você está aí abatida, a pessoa chega para você e fala assim: não, minha filha, olha, isso vai passar, Deus vai te renovar, vai restaurar, vai trazer coisas boas. Aí você, obrigado e tal, mas não acredita. Aí vem alguém e fala assim: minha filha, que situação, hein? Coisa terrível. Olha, conta aqui com o meu ombro aqui para você chorar. Realmente, isso aí não tem jeito não. Mas eu vou te dar um apoio aqui. É verdade, não tem jeito, meu irmão. Bem que você está falando, é isso, meu irmão. Já toma posse. Mas aquele que veio com uma palavra para levantar, você vai, tá. Aí está falando para me agradar. Entendeu? Então, os 10 venceram. E o povo começou a chorar, desanimou. Queremos voltar para o Egito. Por que a gente veio para esse deserto? Por que trouxe a gente para morrer nesse deserto? E aquela coisa toda. Viram que era impossível chegar na Canaã deles. O que Deus falou? Moisés, vocês vão ficar dando volta aí nesse deserto
até essa geração do negativo morrer nesse deserto. Nenhum deles vai entrar na terra. Nenhum deles. Somente Josué e Caleb que vão entrar. Só eles, porque eles creram na visão. Creram na visão e tomaram posse. Veja e toma posse. Amém? Glória a Deus. Então vamos caminhar para o final? Só 2 falaram, só esses vão entrar na terra. Meu Deus. Vamos para o final. Então nós vamos agora, vamos para o final, sabe como? Eles chegaram lá. Josué, capítulo 5, vamos ler aqui. Rapidinho, já estamos caminhando aqui para o final. Uma pena, mas tudo bem. Josué 5, de 13 a 15. Diz assim. Estando Josué já perto de Jericó, que agora chegaram lá. Josué, Caleb e uma multidão que eram as crianças. E aqueles adultos ficaram no deserto. E as criancinhas foram, porque as criancinhas acreditaram. Olha, é mais fácil a criança acreditar no positivo do que no negativo. Você falou, a criança acredita. É a terra, vamos que vamos. Então, as crianças chegaram lá. Porque eram crianças, né? Crianças não são punidas também. Então, olha lá. Aí chegaram, aí já estava pertinho. Agora Josué era o comandante da tropa. Era o comandante. Entenda uma coisa. Deus tem muitas posições grandiosas de frente. E Ele quer pessoas de fé, assim como você. Pessoas de fé. Pessoas de fé que Ele vai colocar. Amém? Seja uma pessoa de fé. Então, olha lá. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. Era um homem, era um ser celestial, que a maioria dos teólogos concordam que aqui é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então viu esse homem em pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? É soldado do lado de cá, soldado do lado de lá. Aí o homem, muito provavelmente que é o próprio Senhor Jesus Cristo, diz assim, nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Mantenha aí sua Bíblia em Josué, que a gente vai ler mais alguns trechinhos, mas volte para o versículo 13 aqui. O versículo 13, ele diz assim, estando Josué já perto de Jericó. Perto de Jericó. Significa que Josué finalmente chegou lá. Aquela visão lá de trás, que ele acreditou naquela visão, ele tomou posse daquela visão, lá no deserto, 40 anos, quase 40 anos atrás, ele tomou posse daquela visão. Ele acreditou, porque Deus falou que ia dar. Ele acreditou. Agora, ele está perto. Olha o que diz o versículo 13. Josué já perto de Jericó. É aquela entrada para Canaã. Perto de Jericó. Então ele chegou lá. Não é que ele chegou lá? Então eu quero deixar só duas palavras aqui, frases para vocês. Para todos nós, para mim também. Eu estou aqui recebendo. Amém? Estou aqui igual vocês. Estamos todos juntos. Deixar aqui só duas frases para a gente guardar. Que na verdade são duas verdades poderosas sobre visão. Duas verdades poderosas. A primeira verdade que eu quero destacar é a seguinte: você vai alcançar tudo o que Deus lhe prometeu e você conseguiu ver pela fé.
Tudo que Deus prometeu a você e que você conseguiu ver pela fé, você vai alcançar. Amém? Então você vai alcançar tudo o que Deus lhe prometeu e você conseguiu ver pela fé. Então observe que tem uma palavra ali que nos remete ao futuro, ao passado e ao futuro. Sabe qual? Prometeu. Prometeu não fala de passado? Está no passado, né? Prometeu. Mas tudo que é prometido chegará depois. Então fala de futuro. Está vendo aí? Aí só a nossa querida Renata, linguista, para nos fazer entender essas dificuldades da língua. Viu, Renata? Está vendo aí? Ao mesmo tempo, uma palavra fala do passado e do futuro. A explicar isso. Só a Renata para explicar isso para a gente. Você vai alcançar tudo que Deus lhe prometeu. Agora, o que Deus tinha prometido a eles? Canaã. Tinha prometido. Era uma promessa antiga, desde Abraão. E você conseguiu ver. Como conseguiu ver? Antes. Isso tudo é antes. A promessa vem antes e você vê. Recebeu uma promessa, veja a promessa. Entendeu? Recebe a promessa, você já tem que ver a promessa. Você tem que declarar, faz uma declaração sobre ela para você não esquecer, ficar sempre declarando. E veja. Veja como? Veja na sua alma. Veja na sua mente. Veja na sua imaginação. Interessante. Porque o povo falou assim, olha, a terra é assim, é essa. Deus falou, vai ver a terra e fala para o povo como é que é. Ó, a terra tem montes, tem vales, tem isso, tem aquilo. Você imagine cada um imaginando assim. E deve ser verdinho aqui, o monte deve ser dessa altura, aí o outro deve imaginar um monte da outra altura. Cada um imagina de um jeito quando conta uma história, não é? Mas não acabou ficando, não tiveram uma visão da terra. Então você e eu, nós temos que ver as nossas promessas. Aí a gente pergunta, quais são as nossas promessas? Onde estão? Apóstolo, eu nunca recebi nenhuma promessa. São dúvidas, não são? Então deixa eu dizer para você, onde que estão suas promessas aqui? Nossas promessas estão aqui. São muitas promessas. É claro que algumas delas saltam para nós, bem específica. Às vezes a gente fica esperando que alguém diga especificamente o que Deus tem para nós. Pode acontecer, é mais raro e tem muita confusão envolvida nisso. Então, a gente tem que ter muito cuidado e tem que estar sempre debaixo da orientação do seu líder espiritual, do seu pastor local. Né? Sempre debaixo ali, porque senão vira uma confusão, que cada um fala uma coisa, Deus está me mostrando isso, mandou te falar isso, daquilo, e como é que você vai saber? Então não pode ter confusão na obra de Deus. Deus não é Deus de confusão. Aí você vai ao seu pastor, olha, alguém me falou assim, eu tive um sonho assado, aí uma misturada toda. O outro falou mais assim, o outro falou mais assim. E o que é que Deus tem para mim? Aí o pastor vai ser dirigido por Deus para te ajudar. Ou alguém que o seu pastor indicar, para não ter confusão. Uma vez um casal, falou para mim de uma situação e que estava claro para eles que aquilo era de Deus. Foram falar com o pastor. O pastor falou assim, não faça isso. Porque as consequências disso é isso, isso e isso. Era coisa boa, não era coisa ruim, não era nada negativo. Mas o pastor ele deu aquela orientação. Eles fizeram. Deu tudo errado. Realmente deu tudo errado. Pior ainda do que o pastor disse que poderia acontecer. Conversaram comigo. E perguntaram, quando a gente está certo de que era a vontade de Deus? Mas vem ali o pastor, nosso pastor, lá falou que não era para fazer. O que a gente deve obedecer? Está certo que é de Deus. Aí eu falei assim, o pastor. Parece um choque, né? Porque está falando assim, não, tem que ter certeza que
Deus falou. Obedece quem? O pastor. Seu pastor. Bom, e eles tinham a prova na prática já do acontecido. Entendeu? Porque a gente está lidando com o mundo espiritual. Está lidando com o mundo espiritual. Entendeu? Tem normas, tem regras, tem leis. Entendeu? Então tem tudo isso. Mas, enfim, voltando lá. Eles tiveram a visão. Cada um imaginou de um jeito, mas gravou aquilo ali. Essa era a Canaã deles. Então, era para eles marcharem com essa Canaã. Eles se perderam, a maioria, mas Josué e Calebe, ele foi com aquela imagem. Isso é visão. Veja as promessas. Então você olha a palavra de Deus é cheia de promessas. Todas as promessas são o quê? Positivas. Todas as promessas são boas. Todas as promessas. Ah, mas a Bíblia tem responsabilidades. Na Bíblia tem sacrifícios. Tem. Mas se eu hoje for falar das responsabilidades do sacrifício, nós vamos sair daqui meia-noite. Então, a igreja não pode ser um lugar de confusão, tem que ser decência e ordem. Amanhã as pessoas vão trabalhar cedo, não é verdade? Então a gente tem que ter a hora para terminar. Quando chegar na outra semana, a gente fala dos sacrifícios. Olha, sacrifício, tem que, servir a Deus não é brincadeira, é com sacrifício, é com lágrimas. Os primeiros apóstolos morreram com sacrifício. Temos isso aqui. Mas vamos bolar tudo junto? É só isso que tem também? Não, tem tudo. Então tem o dia também da promessa. Amém? Então hoje nós estamos aprendendo isso. Tomar posse da promessa. Aí, olha lá. Você vai alcançar tudo que Deus lhe prometeu e você conseguiu ver pela fé. Quando Josué chega perto de Jericó, o que houve? Alcancei. Se prepare, que vai chegar a hora. Eu sei que já chegou para muitas coisas na nossa vida, porque são muitas Canaãs que a gente tem. É muita coisa, né? Então você vê, se você é adolescente é um jeito, se você é pai, se você é casado, esposa, é um tipo de Canaã. Se você tem filhos, são mais Canaãs que vão aumentando. Se seus filhos já não é mais criança, é grande, é adolescente, aí é mais Canaã ainda que você precisa. Porque Canaã é proporcional ao nível de problema. Quanto mais problema, mais Canaã para poder vencer. Canaã significa vitória sobre os problemas. Não é fácil. Então a gente está assim. E aí tem que aplicar isso tudo. Sempre fazendo declaração de fé. Quer ver uma coisa? Se é algo sobre o seu filho, está lá, seu filho está na dificuldade, está lá, está na rebeldia. Faça uma declaração de fé positiva. Declaração de fé, claro que tem que ser positiva, né? Eu tenho declaração de fé negativa. É redundância aqui. Faça uma declaração de fé sobre o seu filho. Sabe? Tudo sobre ele. Aí você faz aquela declaração como você gostaria que fosse. Mas você já declara como sendo. Isso é ver antes de chegar. Para tudo, declare, pronto, faça a sua parte. E veja na sua imaginação. É isso que Deus fez com o povo de Israel. Aí vai chegar o dia, aí não compete a nós, não adianta ficar ansioso, né? É ansioso, chega logo. Não, deixa o tempo de Deus. Tenha certeza de que não vai falhar. Não vai falhar. Aí você vai chegar lá, perto de Jericó. Ai, cheguei, gente. Estou vendo a minha Canaã. Olha a Canaã aqui. Então, quando você vê, você toma posse daquilo que você viu pela fé, você alcança a sua Canaã. Então, se prepare para alcançar a sua Canaã. Fala uma palavra profética para o seu irmão aí do seu lado. Diga para ele assim: você vai alcançar a sua Canaã. Amém. Glória a Deus. Você vai alcançar essa Canaã.
Canaã é aquilo difícil. Canaã é aquilo impossível. Canaã é aquele problemão. Vai alcançar. Vai alcançar a sua Canaã. Alcançou a Canaã. Já está tudo resolvido? Te pergunto, Josué chegou lá. Chegou. Estava tudo resolvido já? Podia já fazer festa. Festa a gente pode fazer pela fé sempre, mas já podia dizer, ei, agora chegamos, alcançamos. Podia? Não. Então vamos entender uma outra coisa aqui tremenda. Alcançar não significa conquistar. Alcançar significa que você chegou lá. Deus vai te ajudar a chegar lá. Porque chegar lá, alcançar, é uma grande coisa. Quantos não conseguiram chegar lá? Mas aquele povo, Josué, Caleb e aquelas crianças que agora eram adultas também, 40 anos se passaram, chegaram lá. Chegaram. Mas quando chegaram, tinha o quê? Muralha de Jericó, exército, gigante, tudo aquilo que foi visto lá atrás, que os 10 negativistas viram e exaltaram, estava lá. Era verdade. Tudo que os 10 falaram era verdade. Então entenda uma coisa, não é porque é verdade uma coisa que ela é maior do que Deus, do que o poder de Deus. Não é porque é verdade que ela vai mostrar para a gente que é impossível. Porque Jesus disse, tudo é possível ao que crer. Não há nada impossível para Deus, disse o anjo. Não há nada impossível para Deus, lá por ocasião do nascimento de Jesus. E depois Jesus disse, tudo é possível ao que crer. Percebeu? Então, era verdade, realmente, muralha, gigante, exército. Ali estava Josué. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se você chegou até lá e você vai chegar, você não vai voltar sem conquistar. Amém? Você não vai voltar sem conquistar. Mas como conquistar? Não dava. Muralha de Jericó, exército. Então, quem avança pela fé, ele não está preocupado em como ele vai fazer para conquistar. Ele sabe que vai conquistar. Então, não fique preocupado como você vai conquistar. Só creia numa coisa, você vai conquistar. Porque a sua conquista começou com a promessa lá atrás. Não tem como você não conquistar. Você vai conquistar essa Canaã. Você não sabe como, mas você vai conquistar. Aí que acontece uma coisa linda, 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 linda. Que está nesse versículo que a gente leu. Olha só. Olha que coisa linda que acontece. Aparece lá no versículo de número 13. Josué 5,13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. Até aí, empunhando uma espada. Então, quando você chegar lá, quando você alcançar, o como conquistar não é preocupação sua. Já é preocupação dos céus. Aí ele veio pessoalmente. Olha que não veio um anjo, não veio um arcanjo, não veio Miguel. Viesse Miguel, não precisava nem Miguel. Qualquer anjo simples, categoria simples, um anjo derrota um exército. Miguel é arcanjo, é categoria elevada, nem precisa. Nem precisa. Só para ter aqueles confrontos diretos com o príncipe das trevas. Como a gente lê no livro de Judas. Judas, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Ali você vai ler, vai ver uma batalha de Miguel. Então Miguel não precisa para uma coisa assim pequena, para lutar com homens. Mas mais do que Miguel, vem o próprio Senhor Jesus. Mostrando o seguinte: quando você alcançar, não se preocupe com a conquista. Eu entro para conquistar para você.
Amém? Um aplauso, Senhor Jesus. Oh, meu Deus! Meu Deus! Aí a gente chega a essa segunda frase que eu queria deixar. Eu falei que ia deixar duas frases, né? Olha a segunda. A segunda diz assim: você vai conquistar tudo que Deus lhe prometeu e você conseguiu ver pela fé. Só mudou a palavra alcançar para conquistar, percebeu? A frase é a mesma. Então você vai alcançar tudo que Deus lhe prometeu e você conseguiu ver pela fé, e você vai conquistar. Porque alcançar é difícil, mas vamos dizer que você conseguiu. Mas conquistar é você entrar no território, gente. É você entrar, derrubar, sabe que lá, barreiras, ultrapassar, sabe que lá, que tamanho de exército, sabe sei lá, que como é que você vai fazer isso? Não se preocupe, Ele vai fazer por você. Aí a gente termina em Josué 6, a continuação aí, versículo 1 e 2 diz assim, Josué 6, 1 e 2. Jericó estava completamente fechada, completamente, todas as armas, todos os recursos, se já não era fácil entrar, ainda mais agora com o comando que Jericó deu, fecha tudo, tranca tudo, segura tudo, cerca tudo, não passava ninguém, não tinha como entrar, que já era difícil, ficou impossível. Aquilo que era difícil ficou impossível, igual aquela música. Então Jericó estava completamente fechada, completamente, sabe? Aí você chega perto da sua bênção, da sua Canaã, aí está completamente fechado. Meu Deus, não tem jeito de resolver. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Olha o 2. Então o Senhor, o próprio Senhor, disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, a cidade, o seu rei, o governo da cidade, e os seus homens de guerra, a segurança da cidade. Eu entreguei Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Eu entreguei. Eu entreguei. E Josué, oh meu Deus, por que Deus fez isso? Quando você alcança, Deus te dá a conquista. Não foi a força de Josué nem do exército de Israel que venceu Jericó. Por isso que Deus falou, não vai usar o exército. Você vai usar sacerdotes. Guerras espirituais se vencem com sacerdotes e não com exércitos. Exército é força do braço. Exército é força do braço. Sacerdote é força da oração. A força da oração move o braço de Deus. A força do exército move o braço dos homens. E sacerdote abre céus. Por isso que quando Moisés levantava as mãos, movia a mão de Deus, Josué vencia lá embaixo. Quando Moisés baixava a mão, Josué perdia. Moisés era um sacerdote entre o povo. Amém? Então, eles chegaram. Você vai chegar. Chegou, não se preocupe, Deus vai te dar. Por quê? Porque se você chegou, você teve fé. E o milagre vem pela fé. A sua fé te salvou. Amém? A sua fé te salvou. Se você chegou, você teve fé. Teve fé, tem direito à conquista. Não vai precisar guerrear. Pegue a arca, dê volta. Deram 6 voltas, uma por dia. No 7º dia deu 7 voltas. Tocaram trombeta, gritaram. O muro caiu, tomaram posse. Sem precisar usar o exército. Tudo que eles viram e creram, eles conquistaram. Coloca o tema aqui para a gente só ver o tema novamente. Olha lá. Veja e tome posse. Lá atrás. E deixa correr. E quando você menos imaginar, você vai estar dentro da sua Canaã. Que Deus te abençoe, te proteja, te fortaleça. Amém? Dê um aplauso, Senhor Jesus. Aleluia!